Bom, vamos falar então mais de tecnologia aqui no Informativo TVU. A gente recebe aqui no estúdio o professor André Luiz de Araújo, da Faculdade de Arquitetura. Muito obrigado pela participação, professor. Eu que agradeço, Júnior. É um prazer falar contigo. Igualmente. Bom, vamos então continuar falando da reportagem que a gente viu sobre o aplicativo que foi criado sobre realidade aumentada, né? Como que surgiu essa ideia, professor? A realidade aumentada em si, ela tem avanços desde a década de 60, né? A gente pode considerar o computador, conforme nós conhecemos, é de 1955, o Rewind, no MIT, e logo na sequência, 8 anos depois, de 63, já houve o invento do CAD, já pensando nesse tipo de modelagem 3D e como referenciar isso no mundo real. Nos anos 90, com o aprimoramento dos hardwares, grandes avanços foram feitos com os processos de fotorrealismo, que a gente chama de renderização, e mais recentemente, com a internet, isso foi acabando sendo viabilizado do ponto de vista da engenharia, da arquitetura, com aplicações diversas aí nessas áreas, né? Para quem não entende muito de tecnologia e ficou curioso em saber mais detalhes, né, dessa informação do aplicativo, é possível acessar, né, pela internet, baixar esse aplicativo. Mas para que serve a realidade aumentada? Essa é uma excelente pergunta. Hoje a gente tem uma série de aplicações. Eu vou falar do campo da arquitetura, sim, que me é mais íntimo, né? Claro. Da arquitetura e engenharia também. A gente tem aplicações diversas dos modelos tridimensionais. Eu vou citar duas aqui que são bastante relevantes. Primeiro é a tomada de decisão em projeto. Quando a gente está fazendo um projeto, a gente precisa tomar decisões e muitas vezes a nossa condição de informação, a nossa cognição, ela é muito mais rápida e direta com mecanismos visuais, com o que a gente chama de data visualization, né, ou visualização de dados. Sim. Então, quando eu vejo uma geometria, essa geometria ela pode ser traduzida como dados. Então, usar a realidade virtual para processos de simulação computacional, visando a tomada de decisão em projeto, é a primeira aplicação clara que a gente tem aí para a realidade aumentada. Além da tela, eu poder experienciar a simulação térmica da iluminação ou qualquer variável ambiental ou estrutural do edifício em loco. Poder experienciá-la antes de construir para a tomada de decisão. E uma outra aplicação que a gente tem trabalhado aqui na universidade, a gente tem, estamos sempre acompanhando a ponta das pesquisas científicas, né? É a utilização como uma ferramenta que a gente chama de OEM, operação e manutenção das construções. Nossas construções, grande parte delas tem mais de 20 anos. E quando eu vou fazer uma intervenção nessa construção, muitas vezes o projeto já foi perdido, né? Então, utilizar a realidade aumentada, por exemplo, para visualizar as informações que foram pensadas em projeto, em loco, instantaneamente, a fim de conduzir uma intervenção mais assertiva, eu entendo que é uma outra aplicação muito grande. Mas tem aplicações diversas, né? São duas aí que eu citei de exemplo. Mas os universos são imensuráveis. E falando em aplicação, como que funciona essa aplicação na sala de aula no curso de arquitetura? Essa também é uma ótima pergunta. Desde 2017, quando eu ingressei à UFO, né, eu fiz parte do doutorado na Austrália, né, e eu tive muito contato na cidade de Melbourne, no Royal Melbourne Institute of Technology. Tive bastante contato com esse tipo de computação e de lá para cá eu fundei e coordeno o Laboratório de Modelagem Baseada em Informação, que é um laboratório destinado a investigar noções oriundas da matemática, lógica e inteligência artificial para resolver problemas de arquitetura, urbanismo e design. Então, desde 2017, a gente já tem disciplinas, um aprimoramento das disciplinas de modelagem computacional, usando modelos de informação, e a gente tem algumas inserções nas disciplinas de projeto, né? Atualmente, eu ministro a disciplina de edifícios altos, que a gente chama carinhosamente de API 8, Ateliê de Projeto Integrado 8, que é a última disciplina antes do TCC. E nessa disciplina a gente já trabalha modelos de terreno físicos e modelos de edifícios 3D, misturando tecnologias de maquete física com tecnologias de maquete 3D em realidade aumentada.
realidade aumentada e 3D não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Um modelo 3D é um modelo geométrico que pode ser visualizado no computador ou em qualquer lugar. Realidade aumentada, eu posso visualizar ele de maneira virtual dentro dos óculos. Realidade aumentada, eu tenho que ver o real e o virtual simultaneamente. E ainda tem a realidade mista, que é alguma coisa do tipo, eu ver alguma coisa entre eles. Por exemplo, o real e ser uma câmera filmando, né? Então tem alguns óculos também que funcionam assim. A experiência dentro dos óculos é muito mais imersiva, né? Lembrando que a gente já tem esses equipamentos aqui na UFO, na Faculdade de Engenharia Elétrica, óculos que permitem ver o real e o virtual simultaneamente. Eu tenho um grande nível de imersão. A gente tem esse projeto que foi mostrado na reportagem, mas temos outros também que é feito onde, professor? Ali na Faculdade de Arquitetura? Na Faculdade de Arquitetura a gente tem 2 laboratórios destinados a estudar computação, né, que é o LED e o Informa 3D, são os 2 laboratórios que têm uma certa diferença em termos de pesquisa. E a gente tem... estabelecemos pontes, né? Estar no mesmo campus é extremamente valioso para nós, porque nós temos pontes com o grupo de realidade virtual aumentada da FEELT, da Faculdade de Engenharia Elétrica. Engenharia Elétrica então, também. Isso. Então, nós temos projetos desenvolvidos em conjunto com a Engenharia Elétrica, com a Eletrobras, com a FAPEMIG, com o CNPq e com a CAPES também. Certo. E esses alunos, depois de fazerem esse aplicativo, eles vendem? Como que funciona isso? O mercado. A monetização desse tipo de aplicativo, em geral, ele é feito em plataformas que a gente chama de game engines, né? Motores de jogos, né? Eu tenho 2 clássicas aqui, não vou citar o nome para não fazer nenhum tipo de propaganda, mas você tem vários tipos de licença e, em geral, alguns deles têm uma licença gratuita e cobram um percentual caso for ser monetizado na Play Store ou na App Store, né? Mas essas plataformas são completamente acessíveis e são praticamente gratuitas para desenvolvedores, né? Qualquer pessoa pode fazer download disso sem grandes dificuldades. Professor, você citou a questão da imersão que está sendo utilizada no aplicativo e outros projetos também. Essa é uma tendência da arquitetura? Tem sido uma tendência? Sim, a gente não tem bola de cristal, para adivinhar como vai ser o futuro. O que a gente faz? O que a ciência faz? A tecnologia é um subproduto da ciência, né? O que a gente faz? A gente acompanha o que acontece nas revistas científicas, né? Em geral, o que acontece nas revistas científicas, depois, a posteriori, acaba vindo para a prática, né? Não tudo, mas muito a ciência tem esse caminho. Então, uma tendência que eu vejo é uma mudança de interface. Eu acho que é alguma coisa que vai acontecer em breve, no nível dos óculos, de sair das telas e ir para os óculos, e aumentar a quantidade de pessoas usando óculos em lugares diferentes. Então, eu posso ter uma reunião com você, por exemplo, como um sistema que a gente tem desenvolvido lá junto com a FEELT, numa subestação de energia elétrica lá no Rio, longe, distante daqui. Exatamente, em outro lugar. E tem algum outro engenheiro em São Paulo, por exemplo, nós estamos lá visitando virtualmente aquele espaço através de um óculos de realidade aumentada. E durante a reunião nós podemos fazer um teletransporte com um botão e passar para outro ponto da subestação, onde eu possa discutir sobre isso. Nesse outro ponto que eu estou trabalhando, eu posso também ter um operário com um óculos de realidade aumentada, de maneira que ele está lá dando manutenção e pode fazer uma videoconferência com o engenheiro no Rio de Janeiro para sanar alguma dúvida que ele esteja ali no momento. Então, isso vai acabar, eu acho que é uma tendência que essas interfaces mudem das telas para os óculos, e uma outra tendência é que a popularização disso aí permita reuniões cada vez mais híbridas entre o físico e o virtual. Falando em tecnologia, né, já que é o nosso assunto principal, professor, na arquitetura, como você está dentro do curso, né, está cada vez mais lado a lado a arquitetura e a tecnologia, como que está essa questão? Essa questão ela é polêmica, né? Porque assim, a inteligência artificial, o chat GPT... Sim, tem sido falado bastante, né? Isso já está assim, as pessoas, não tem como a gente falar, não vai utilizar isso, né? Isso já está realmente de maneira popular. Só que a gente tem que lembrar que ainda a computação, ela trabalha com variáveis mensuráveis, computáveis. E muitos projetos de arquitetura foram feitos
com outras variáveis. Vou dar um exemplo do MASP, por exemplo, Sim. que é uma arquiteta famosa, que é a Lina Bobardi. Em São Paulo, né? O MASP em São Paulo, que tem um vão livre, né? Aquele vão foi pensado quando ela chegou no local e viu aquelas pessoas fazendo churrasquinho, numa atividade muito cultural, e ela teve aquele insight, falou, isso não pode acabar. Então, a arquitetura não pode obliterar as relações entre as pessoas, né? Não pode matar as relações entre as pessoas. Então, cheiro, cor, identidade, questões vernaculares, elas não são medidas no computador, mas o computador pode auxiliar a tomar essa decisão e, principalmente, permitir experimentar um número muito grande de contextos possíveis em projeto de maneira muito rápida, quase em real time, né? Em tempo real. Pode ser um aliado, né? Eu acho que assim, ele tem que trabalhar assim, de maneira conjunta. Eu não posso simplesmente ignorar questões locais em detrimento de uma tecnologia por ela mesma, entendeu? Só porque estou usando. Mas ela tem que legitimar uma intencionalidade dos arquitetos, enfim, dos engenheiros, né? A computação dá suporte à arquitetura, não o contrário. Com certeza. Professor, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, queria que você deixasse o recado aqui para quem quiser saber mais detalhes da agência, dos alunos que criam esses projetos. Tem algum site? Onde se informar? Bom, tem vários caminhos, né? Eu vou dar o caminho que é mais comum dos jovens, que é o Instagram. Sim. O nosso Instagram é o @informa3d, né? E nós temos o nosso site também, que é o www.informa3d.xyz. É uma menção aí ao 3D, né? O XYZ. E também nós estamos localizados aqui no Campus Santa Mônica, né? Nós temos uma série de oportunidades de bolsas, não só para alunos de graduação, mas também de ensino médio, ofertados aqui. É um programa da UFO, além de mestrado e também o doutorado, que vai ser inaugurado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design neste ano, né? O doutorado em Arquitetura e Urbanismo. Então, são esses os canais. A gente adora receber alunos entusiastas, lembrando que a UFO não é só para os alunos da UFO. A UFO é pública. Comunidade externa também. Eles estão extremamente convidados. A gente está sempre dando workshops. Quem acompanha as nossas redes tem a oportunidade aí de se conectar. E proximidade é poder, né? Muito Conecte-se a nós. Muito obrigado, viu, professor? A gente recebeu aqui no Informativo TV o professor André Luiz de Araújo, da Faculdade de Arquitetura. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Grande abraço, Júnior. Obrigado.